Bom, pessoal, então vamos falar agora, um pouquinho mais sobre um assunto que surgiu, lá na empresa há esses dias, também associado ao nosso tema da discussão passada, o diário de bordo, Day 2. Então, na verdade, a gente tratou um pouco sobre a importância da sondagem, discutindo, diferenças entre sondagem atrado, sondagem SPT. E recentemente, a gente está tendo a oportunidade aí de participar da discussão e dos estudos de uma implantação de uma sondagem, desculpa, de um sistema de contenção. E, obviamente, a partir das informações da sondagem é o primeiro start que a gente tem. Obviamente, depois a gente vai buscar outras informações, ou que seja um insight de desalhamento direto, um insight triaxial, para a gente ter as informações mais precisas do solo, conhecer um pouco mais as propriedades estruturais, as propriedades físicas e mecânicas desse meu material, que é o solo, daquela região em específico, mas para um estudo, digamos, conceitual, básico, até para a gente poder identificar a viabilidade ou não da implantação daquela técnica, ou às vezes partir para outras soluções. É importante a gente não ter aquele dispêndio de dinheiro, aquele dispêndio financeiro de CAPEX, logo no início das análises. Então, obviamente, o que a gente faz? A gente parte para a execução ou, na verdade, determinação expedita das propriedades nas quais a gente precisa, ângulo de atrito, coesão, modo de elasticidade e outras. E eu vou mostrar para vocês hoje que é possível a gente obter essas informações a partir das respostas do ensaio SPT. Dentro do contexto de contenção, do estudo das contenções, é uma informação valiosíssima. Então, para poder contextualizar um pouco o assunto, de uma forma bem rápida, a gente vai, eu vou abordar em outros momentos, acredito que até na sequência dessa aula, um pouquinho mais sobre esse assunto, tentar fazer um exercício aí com vocês para determinar os esforços no sistema de contenção e a gente poder discutir um pouco mais sobre essa ciência. Então, vocês estão vendo aqui na tela, basicamente é um conceito bem amplo, no que tange aí os sistemas de contenção, que isso daqui eu acho que está no livro do Lamb, se eu não me engano, é uma figura muito comum na literatura de geotecnia, de mecânica dos solos, que é basicamente um ensaio que foi feito com um sistema de contenção de gravidade. Então, esse daqui é um sisteminha de contenção de gravidade, no qual induziu-se essa estrutura, esse conjunto, à ruptura, e aí foi possível observar as zonas que surgem, que aí nós chamamos de zona ativa e zona passiva, dependendo da região no qual houve a mobilização daquele material. Então, quando a gente fala zona ativa, é justamente que essa área aqui, na figurinha, é justamente aquela região que ela visa instabilizar o meu muro, ou seja, ela está trabalhando ativamente para poder colapsar a minha estrutura, ou ela está gerando um esforço, vamos dizer assim, não favorável para a minha estrutura. Então, a minha estrutura, ela naturalmente, ela é dimensionada para resistir aos esforços oriundos dessa zona ativa. Aí que vem aquele conceito, cálculo do empuxo ativo, cálculo do empuxo passivo, cálculo do coeficiente de empuxo ativo, coeficiente de empuxo passivo. Então, tudo isso está associado a esse contexto de mobilização do material. Então, aqui o meu material ele é mobilizado de tal forma a desestabilizar a minha estrutura. Então, geram-se esforço resultante, que é justamente o que a gente chama de empuxo, e esse empuxo visa a instabilizar o meu elemento. E, por outro lado, nós temos uma força chamada
de empuxo passivo, tá bem clarinho aqui, né? Vamos ver uma outra, que é justamente como é que eu diria aqui, a mobilização daquele montante de material a jusante aí do meu anteparo, né? Da minha estrutura de contenção. Só que esse meu material ele tem um papel estabilizador. Você imagina o seguinte, eu tenho uma placa cravada no solo, eu tenho uma força de um lado tendendo a derrubar a minha estrutura, então ela tende a fazer isso com a minha estrutura, ou derruba, ou empurra, ou desliza, ou gera um colapso global, então tem todo esse conceito que a gente vai discutir um pouquinho, mas ao passo que eu tenho essa força de mobilização no meu material, né, essa força instabilizadora, surge nessa região, que é óbvio, proporcionado pelo montante de material ajusante da minha estrutura, e essa força ela visa estabilizar, ela segura a minha estrutura. Então, por isso que muitas vezes vocês vão ver em discussões de engenharia, vamos considerar um empuxo passivo ou não no meu dimensionamento do sistema de contenção. Muitas vezes essa força ela é um adicional, é um plus que garante o suporte da estrutura, mas nós não, óbvio, fica a critério do profissional, mas muitas vezes nós não consideramos no nosso dimensionamento. Por quê? Tem um fator importante. Mas esse professor, ela ajuda, por que a gente não vai considerar? Na verdade, existe a possibilidade de no futuro chegar um sujeito e escavar e retirar esse meu material. Ou choveu muito e a chuva descalçou essa minha estrutura. Imagina eu contar com um esforço estabilizador, que é um esforço no qual eu não tenho a certeza ou a garantia de que ele vai estar ali em toda a vida útil daquele meu sistema de contenção. Então, se ele está lá, está ajudando, beleza, é um esforço adicional, mas muitas vezes nós não consideramos na nossa análise de estabilização. Mas isso, obviamente, é dependente de diversos fatores. Digamos que você tem de fato a garantia que essa sua estrutura, esse seu material, ele vai estar lá presente por um longo período ou até por um período igual ou superior ao de a vida útil dessa sua estrutura de contenção. Bom, nós temos diversos tipos de sistemas de contenção, desde sistemas atirantados, cortinas destaca-prancha, estruturas estabilizadas pelo peso próprio, estruturas flexíveis, estruturas de gabião, terra mesh, solo reforçado. Então, no grande campo, nesse cenário, o contexto de análise dos esforços ele é semelhante para essas situações. Análise dos esforços atuantes sobre a estrutura. Não estou falando no cálculo ou dimensionamento da estrutura. Então é bem semelhante, tem alguns pormenores dependendo do tipo do sistema de contenção, mas em um contexto geral, a aplicabilidade dessas análises ela é geral. O que são essas análises? Basicamente, nós vamos analisar em um estudo do sistema de contenção 4 fatores, são 4 esforços instabilizadores. Então, eu vou identificar esses esforços e, obviamente, a minha estrutura ela tem que resistir. Ela não vai combater, mas ela vai resistir àqueles esforços. Então, ela vai ter que estar estável diante a todas aquelas possíveis solicitações dentro de um contexto de análise combinatória, é óbvio, mas ela tem que resistir a esses esforços e com uma garantia de segurança dada por um fator de segurança. Então, a gente tem uma norma que faz a calibração
desse fator de segurança. Eu vou trazer isso na próxima discussão. E os fatores de segurança típicos, não quer dizer que são os mínimos, mas o típico que nós temos normativamente é fator de segurança 1,5, 1,5, 3 para ruptura de fundação, porque isso daqui está muito associado não à norma de estabilidade de taludes, né, propriamente dito, mas a norma de estabilização ou, vamos dizer assim, dimensionamento e análise das fundações. E nós temos também a ruptura global, que também é um fator 1,5, que seria um fator típico, né, geral. Bom, quais são esses esforços que nós analisamos nas nossas estruturas? O primeiro deles é o deslizamento. Bom, o que é o deslizamento? Pensem numa estrutura, vamos dizer que eu tenho aqui, eu tenho um livro, e essa estrutura, sobre ela, está agindo um esforço. Esse esforço tende a empurrar o meu muro e ele tende a deslizar sobre uma camada. Então, a minha estrutura, o meu dimensionamento é muito dependente dessas condições de contato, muro, base, né, solo. Então, nessa condição, vamos pensar assim. Eu tenho um esforço atuante. Obviamente, eu tenho outros esforços, peso próprio da estrutura. Só que eu tenho aqui, olha, um esforço, eu não estou considerando um empuxo. Ele é um esforço atuante, sim, a gente pode considerar no cálculo, mas aqui eu vou deixar ele por enquanto. Só que a gente tem aqui um esforço, ó, não ficou legal isso daqui, mas esse esforço, porque essa setinha não é uma força, é simplesmente uma indicação, eu vou fazer ela de outra cor. Então, ó, a gente tem esses esforços em preto, são estabilizadores, e esse outro esforço aqui em rosa são instabilizadores. Quando o somatório dessas minhas forças versus o somatório dessa minha força instabilizadora, eles se anulam, ele está estável, mas dentro de um equilíbrio limite, no qual qualquer adicional de esforço instabilizador desestabiliza a minha estrutura. Mas eu não quero ficar num equilíbrio limite, eu quero ter um grau de segurança maior do que 1,5, quer dizer 50% de segurança adicional, digamos assim. Bom, o outro esforço muito comum, né, que a gente faz a análise obrigatoriamente, é o esforço de tombamento. Deixa eu ver se eu adiciono uma página a mais. Não é assim. Colar, não. Copiar página, não. Eu quero uma página adicional. Aqui. Desculpem. Quando eu tenho meu sistema de contenção, eu tenho todos os esforços atuantes da mesma forma. Posso ter aqui o meu empuxo passivo. Só que existe uma condição no qual esse esforço vezes esse braço de alavanca, obviamente, vai gerar em torno de um ponto de análise um esforço de tombamento. Tem gente que fala isso de reviramento. Eu acho mais sensato e mais legal a gente falar de tombamento, porque na verdade é o efeito daquele sistema seu ele deslocar, ele cair para frente, de fato. Ele perde a estabilidade, ele tomba. Às vezes o muro ele não entra em colapso, mas ele tomba devido à sobrecarga de esforço e a instabilidade. Esses esforços estabilizantes não são capazes de estabilizar uma estrutura, quanto a esse momento que surge. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver o outro esforço, que é a ruptura da fundação. Bom, isso é muito comum entre qualquer tipo de fundação direta e o sistema que você está analisando, o sistema de contenção, porque na verdade ele tem uma fundação também.
A fundação desse seu elemento é aqui, ó. Então, você imagine que esses esforços resistentes do solo são menores do que os esforços atuantes da sua estrutura. O que vai acontecer é, como qualquer outra fundação, colapso da sua estrutura, ou por afundamento, ou por ruptura global. Então, você vai ter a instabilização daquele seu elemento de fundação. Então, por isso que a gente faz a análise e, obviamente, leva em consideração as análises como qualquer outra fundação direta nesse caso. E, por último, não menos importante, a ruptura global. Essa ruptura global ela está mais associada não ao, vamos dizer, esforço atuante na minha estrutura propriamente dita, simplesmente na minha estrutura. É um contexto mais amplo. Então, digamos que aqui é a minha camada de solo, aqui é a minha outra camada de solo. O que acontece? Querendo ou não, você mudou a geometria daquela sua estrutura e, como qualquer outro tipo de solo, você tem que garantir, obviamente, a estabilidade daquele contexto local, que é o global que a gente chama. Então, o solo no qual eu estou contendo, ele deve garantir a resistência, ou na verdade a gente tem que garantir uma condição de equilíbrio daquele contexto no qual a minha estrutura está inserida. Então, quando a gente pensa em ruptura global, é a formação da cunha de ruptura, o solo no qual o meu sistema está contendo, ele não apresenta propriedades físicas e mecânicas que garantam a estabilidade ou uma suficiente estabilidade para aquela condição geométrica que você estabeleceu, para aquele arranjo que você estabeleceu. Então, o meu solo ele rompe igual um talude. Então, é importante fazer uma análise de estabilidade global e, para isso, a gente utiliza métodos da análise de mecânica dos solos, que são equilíbrios de esforços, mas a gente aplica, então, a mecânica dos solos propriamente, como se fosse uma análise de ruptura de um talude, estabilidade de um talude. Existem programas, Slope, Slide, diversos sistemas, diversos softwares, que possibilitam uma análise rápida e prática desse contexto global. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas eu vou tentar fazer essa análise global por meio de um sistema, um software. Eu vou tentar fazer essa apresentação do que é esse estudo. Bom, mas para a gente fazer todos esses estudos, e aí? O que a gente precisa de informação mínima do solo? Eu trouxe aqui um exercício, a gente não vai fazer aqui agora na aula, mas nas próximas, com certeza. Percebam que surgiu aqui a necessidade de eu conhecer o ângulo de atrito desse meu terreno, a necessidade de eu conhecer aqui o peso específico desse meu material. A necessidade não apareceu aqui, mas a gente tem também a necessidade de conhecer a coesão. E olha só que interessante, todas essas informações são passíveis de serem obtidas por meio da sondagem SPT de uma forma expedita, próxima. A gente obtém esses resultados aproximadamente para poder induzir ou facilitar nosso dimensionamento e verificar possíveis análises posteriores ou subsequentes mais aprofundadas, mais próprias. Bom, eu tenho aqui um sisteminha de correlação, isso ajuda muito. Na verdade, a gente entra com a informação do SPT daquela camada. Isso daqui, gente, é uma planilha que não foi desenvolvida por mim, tá? O direito autoral dela é de outra pessoa.
Então, mas são planilhas que auxiliam e muito no dimensionamento. Essa planilha foi de um curso que eu fiz na Geofest. Então eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês terem conhecimento, o tão amplo que é o conhecimento do estudo da mecânica dos solos, e é muito importante aprofundar nos estudos. Então eu vou mostrar a abrangência. Toda essa planilha ela é formulada com base nas literaturas que dão informações ou subsídios para correlacionar o NSPT, o material, e a partir dessas equações, né, desses estudos, você tem essas correlações com ângulo de atrito, coesão interna e módulo de deformabilidade, que são informações básicas para a gente fazer uma análise tanto de estabilidade quanto de análise global, né, que entra o conceito de estabilidade. Então perceba, se eu tenho um solo siltoso classificado como siltoso, lá na minha sondagem SPT, cujo SPT ele é 10 golpes nas últimas duas camadas, 15, 15, então quer dizer que por interpolação, então percebam que isso daqui são formulações de diversos autores, nós temos um range entre um valor mínimo e o valor máximo apresentado nessas equações, mas pelo menos nós temos um cenário a ser trabalhado. Eu posso considerar valor mínimo, né, dependendo para trabalhar com uma condição mais favorável, na verdade mais rigorosa, desculpe, ou na condição máxima para trabalhar numa condição mais favorável, e assim sucessivamente para as outras informações. Então está aqui, ó, deformabilidade, que é o módulo de deformabilidade, que é o módulo de elasticidade, ângulo de atrito, então um range aí entre 26 e 29, apresentando 26 e 32, apresentando aí um valor médio de 29, e a coesão, né, do meu material entre 11 e 25 kPa com uma média de 18. Então percebam que são informações bem bacanas para a gente dar o start. É uma informação que eu vou utilizar num projeto detalhado? Não. Num projeto detalhado, por exemplo, eu vou solicitar ao cliente ou vou solicitar a uma outra empresa que seja feita ensaios para confirmação das informações que foram dadas como input lá naquele estudo inicial. Porque para ter o estudo inicial, levantar um custo, aprovar esse custo, essa verba, então a gente precisa ter um cenário, mas sem despender financeiramente, né, um montante para ensaios, vamos dizer assim, mais aprofundados. Então, eu acho que a gente conseguiu abordar, né, um pouquinho aí da importância do SPT, a gente conseguiu abordar a importância das análises de estabilidade do meu sistema de contenção, quais análises básicas são essas, e na próxima aula vou trazer para vocês aí um pouquinho sobre o dimensionamento, né, o cálculo desses esforços, tá bom? Vejo vocês na próxima aula nossa, próxima discussão. Um abraço.